Temos hoje o encerramento, da nossa série, As Marcas do Verdadeiro Discípulo de Cristo. Falamos de diversas áreas, Fizemos uma breve retrospectiva, Falamos sobre o chamado de Deus, dos seus discípulos, que Cristo nos chama para segui-lo e deixar tudo, para trás. Falamos do amor pelo nosso Senhor Jesus Cristo, objeto maior da nossa adoração e prioridade suprema do discípulo, que é a pessoa de Jesus. Falamos sobre a cruz e a renúncia, a certeza que precisamos seguir ao Senhor Jesus Cristo carregando a nossa cruz e que o discípulo, ele permanece na palavra e vive pela verdade. Falamos sobre amor fraternal, frutificação, serviço, perseverança na fé. Falamos na semana passada sobre a dependência do Espírito Santo na caminhada do crente e o poder que ele recebe para testemunhar no mundo. E hoje nós vamos falar da missão, Então abra sua Bíblia comigo em Mateus 28, nosso texto clássico da Grande Comissão. Eu quero ler com vocês dos versos 18 a 20. E diz assim a santa palavra do nosso Deus, todos acharam? A Grande Comissão, Mateus 28, verso de número 18. A palavra do nosso Deus diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pai do céu, nós te damos graças, ó Pai, por essa manhã bendita. Te damos graças por tua palavra, Senhor, que nos enche, nos transforma e faz com que vejamos, ó Deus, a tua boa vontade para todos os teus discípulos. Essa manhã queremos, ó Deus, ouvir a tua voz. Queremos que o Senhor fale conosco no profundo do nosso ser, nos fazendo entender, Senhor, que tu és o nosso Senhor e o nosso Deus. Oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Jesus chega no momento, na semana passada falamos sobre a ascensão do Senhor. Derrama poder sobre a igreja, Mas nesse texto ele fala de algo extremamente importante. Ele fala que os discípulos eles são enviados ao mundo para fazerem discípulos de todas as nações. Jesus está multiplicando o seu ensino. Ele formou de forma profunda, talhou os seus discípulos no dia a dia com ele, caminhando pelas cidades ao redor de Jerusalém, mostrando como ele é gracioso, como ele é poderoso, mostrando as curas, libertações, tudo o que estava acontecendo ali. E chegamos nesse momento em que é o ponto culminante. Jesus está dizendo assim: todo discípulo é um missionário. É isso que ele está falando. Que todo aquele que professa a fé, que conheceu o Senhor Jesus Cristo, que entende a sua própria salvação, ele deve fazer outros discípulos. Eles devem formar o caráter de Cristo. Essa série termina com a formação do discípulo e o envio, Jesus faz de forma muito clara. Os textos que nós estudamos aqui, nós percebemos o quanto Jesus talhou os seus discípulos e preparou para esse tempo. E a grande beleza do Evangelho é que não só naquele tempo eles foram talhados para isso. Durante toda a história da igreja. Durante toda a história da igreja, nós fomos ensinados a guardar tudo que Jesus ensinou.
Dentro de toda a história da igreja, nós fomos preparados e talhados por Cristo para levar salvação aos perdidos, para levar salvação a todos aqueles que não conhecem o Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que eu quero que vocês percebam nessa fala do nosso Senhor Jesus Cristo é que ele diz que ele tem autoridade. A primeira verdade que nós temos aqui é a autoridade do enviador, daquele que separa os seus discípulos para o trabalho. No verso 18 ele diz, ele se aproxima e diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a missão ela não nasce da igreja. Ela nasce da autoridade de Cristo. Nós não temos nenhuma autoridade em nós mesmos. Nós não temos poder para libertar absolutamente ninguém. Nós não temos poder sobre demônios, sobre enfermidades. Nenhum poder há sobre a humanidade que não venha de Cristo. Que não venha da sua ressurreição. Que não venha do seu poder e da sua autoridade sobre todos, porque ele foi assunto aos céus e está sentado à destra de Deus como um governante de toda a terra, como grande soberano, como aquele em que nada escapa. É essa autoridade que Jesus está falando que está sobre ele. E ele não está sugerindo que façamos discípulos, ele está ordenando. Ele está dizendo que esse é o nosso verdadeiro chamado. Pregar o evangelho, fazer discípulos, ensiná-los a conhecer a sua verdade, o seu ensino, tudo o que ele ensinou. Formar neles o caráter do nosso Senhor Jesus. Perceba que ele não pede permissão. Ele reina sobre o mundo. E é muito bonito você entender isso e ver os discípulos sendo espalhados por toda a terra, com autoridade pregando o evangelho, fazendo com que pessoas conheçam o Senhor Jesus Cristo, não apenas de ouvir falar, mas por verdadeiramente conhecer nos seus corações, através da fé, que existe um Salvador, que existe um Criador dos céus e da terra, que existe alguém que tem poder sobre a morte, que existe alguém que ressuscitou da morte. Percebam que Jesus ele está mostrando, e isso é muito bonito, que ele envia os seus discípulos sobre o seu poder absoluto. E às vezes é difícil entendermos isso, né? Se Deus tem poder absoluto, por que ele não cura na hora que eu oro e na hora que eu quero? Se Deus é todo-poderoso e tem poder absoluto, por que quando eu oro cheio de fé, as coisas às vezes não acontecem, né? A grande verdade é que nós não podemos duvidar do poder absoluto de Deus. Mas temos que nos submeter à sua vontade. Quando Jesus ora ao Pai para que o cálice da ira seja afastado dele, ele diz: Pai, seja feita a sua vontade. Deus disse não a Jesus. E Jesus entendeu. Jesus não saiu da rota da cruz porque a sua vontade foi contrariada, percebe? Ele continua amando e adorando o Pai. E o texto vai dizer em Lucas 22 que ele foi acolhido pelos anjos. Ele foi fortalecido e preparado pelos anjos para continuar a sua caminhada. Não foi diferente na vida dos discípulos e não é diferente nas nossas vidas. Nós somos talhados por Deus embaixo desse poder absoluto. Deus tem poder para fazer todas as coisas. Não há impossíveis para o nosso Deus. O que há é dúvida, muitas vezes, nos nossos corações. É a nossa própria fraqueza. É a nossa própria incapacidade de ver a grandeza das coisas que Deus pode fazer. E às vezes ele, como fez com Moisés, nos dá uma brechinha para ver a sua face e vermos a sua glória. Eu louvo a Deus que nesses anos de pastorado eu vi pessoas serem curadas, eu vi pessoas serem restauradas, eu vi Deus fazendo coisas grandiosas. Mas a grande verdade
é que no decorrer da nossa vida, por vezes, nós lembramos mais das dificuldades, nós lembramos mais dos momentos de sofrimento do que esses grandes e maravilhosos momentos em que Deus opera sobre as nossas vidas. Portanto, nós vivemos essa missão hoje não por autoconfiança, mas porque confiamos no nosso Rei, porque confiamos no nosso Senhor Jesus Cristo. E temos que pregar, orar, cuidar e ensinar nessa mesma autoridade, entendendo que Ele tem cuidado de nós e que Ele nos deu toda a autoridade para fazermos o que estamos fazendo. É a autoridade de Jesus que envia cada um de nós. E precisamos entender que a autoridade dele é maior do que o mundo e a autoridade dele resiste ao mundo. Porque ainda que tudo passe, ainda que o céu e todas as coisas passem, Jesus disse que as minhas palavras jamais passarão. Ou seja, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Embaixo dessa autoridade, irmãos, que nós fazemos discípulos. Embaixo dessa autoridade que nós fazemos missão e pregamos, aqui no Lago Norte, onde quer que estejamos. A segunda verdade que eu quero que você entenda, se a primeira autoridade vem do Senhor Jesus Cristo, a segunda, você tem uma ordem central da missão. Ele diz, portanto, se eu tenho toda a autoridade e está sobre vós, ide fazer discípulo de todas as nações. Aqui, a ordem principal do texto, irmãos, não é ir. E eu acho muito interessante que a gente fala muito do ir, do ide, vai, fala, né? Mas a ordem imperativa do texto é fazer discípulos. E essa é a marca mais profunda da igreja. Porque não é quando você vai que as coisas acontecem, é quando os discípulos são formados que as coisas acontecem. Porque são esses discípulos que perduram e continuam o que a igreja tem feito nesses 2000 anos. Não adianta ir, né? Se você não faz discípulos. Portanto, é importante sairmos do nosso lugar, é importante irmos às nações, é importante estarmos em todos os lugares onde haja pessoas, mas com um objetivo e com um propósito. Formar neles o caráter de Jesus. Fazer Jesus conhecido. Fazer com que eles entendam a profundidade e a grandeza da vida, morte e ressurreição de Jesus. Fazê-los entender pelo Espírito Santo, entenderem a justiça, o pecado e o juízo. Fazê-los entender que todo ser humano é eterno, não no seu corpo, mas na sua alma. Fazê-los entender que esse mundo passa, mas que nós vivemos para sempre. E que há 2 lugares únicos que podemos ir após a morte. A presença de Deus, o afastamento da presença de Deus por toda a eternidade. Isso é fazer discípulos. Então, Jesus diz que nós temos que ir, temos que batizar aqueles que creem, aqueles que ouviram a pregação e ensinar. Esses são os meios pelos quais se cumprem a ordem. Lembrem do apóstolo Paulo, em suas 3 viagens missionárias, como ele entende esse chamado. Como ele vai até os Colossenses, como ele vai aos Gálatas, como ele vai aos Coríntios, como ele entende que ele tem que pregar o Evangelho, como ele escreve uma carta aos Romanos e pede para ir para a Espanha. Você olha a vida de Paulo e percebe. Ele entendeu o seu chamado. Ele sabe o que ele tem que fazer. Ele tem que ir, ele tem que pregar, ele tem que batizar, ele tem que ensinar o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que, quando a gente para e olha para a igreja hoje, nós discutimos em outra série sobre isso, mas a igreja não foi chamada para formar consumidores. E você olha que a igreja hoje é extremamente consumidora, né? Você tem produtos, você tem uma estrutura que gira em torno da própria igreja, que muitas vezes não é lançado para missões.
é para enriquecimento da própria igreja, daqueles que a organizam e cuidam dela. Essa é uma preocupação, né? Nós não fomos chamados para produzir eventos, nós não fomos chamados para consolidar estruturas humanas, nós fomos chamados para oferecer salvação em Cristo Jesus. Não fomos chamados para formar pessoas segundo o mundo. A gente vê muitos sermões falando, né, da forma que você vai conquistar o mundo, da forma que você vai ser grande no seu emprego, e muitos sermões que são importantes, muitas vezes, mas como aplicação, não como palavra pregada de verdade. Entende? Não há nada mais importante, irmãos, do que conhecer o Senhor Jesus Cristo, viver a sua palavra e fazer com que outras pessoas conheçam a verdadeira espiritualidade do Senhor Jesus. Isso porque a igreja foi chamada para fazer discípulos que fazem discípulos. Entende? Eu louvo a Deus porque a minha maior alegria é ensinar. De todas as formas, eu entendo que eu sou um formador da mentalidade de Cristo. Mais do que um pregador, né? Eu entendo que Deus me chamou para ser discipulador. Para fazer com que as pessoas se vejam e vejam a Jesus. Que vejam que Ele é santo, justo, todo-poderoso, que Ele é misericordioso e amoroso, e nós somos pecadores. Que nos sujeitamos a esse Deus maravilhoso em amor, e Ele transforma as nossas vidas. Entende? Esse é o nosso maior e grande chamado. Portanto, você percebe que a missão ela é centrífuga. Ela começa em casa, e no caso dos discípulos é Jerusalém, como vimos em Atos, capítulo 1, verso 8. Começa ali entre os seus e para nós também, dentro do nosso lar. Se expande para a cidade, que é a Judéia, as regiões que estão todas ali. E o evangelho vai se multiplicando, rompe as barreiras, vai para Samaria, uma cidade que não buscava a Deus, uma cidade idólatra, uma cidade que tinha um culto corrompido, e esses são alcançados pelo evangelho e alcança todos os povos. O texto fala dos confins da terra, não foi isso que nós vimos na semana passada? Irmãos, o evangelho se espalhou por toda a terra porque todo discípulo é enviado para pregar o Senhor Jesus Cristo. A igreja tem esse chamado para pregar o evangelho. Todo lar, irmãos, é um campo missionário. Toda casa, todo trabalho, todo lugar onde colocamos a planta dos nossos pés, é para que Jesus seja adorado e conhecido por todas as nações. O que nós não podemos esquecer é que todo discípulo, ele foi talhado para ser uma testemunha viva. É isso que Deus nos chamou. Para sermos testemunhas vivas onde quer que estejamos. A terceira verdade que eu quero mostrar para vocês nesse texto fala desse discipulado como um processo integral e contínuo, né? Jesus diz que nós temos que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Você percebe que a missão ela tem 3 movimentos contínuos. Alcançar, que é o id, você tem que alcançar essas pessoas, e onde elas estão, né? Quebrar a barreira do silêncio e aproximar-se intencionalmente. Isso é dificílimo, né? Você está lá com uma pessoa cuidando, um paciente, alguém que está próximo a você, você está cuidando dele, da saúde dele, mas a sua maior missão não é essa. É fazer Cristo conhecido a essa pessoa. Somos absorvidos pela vida, somos absorvidos pelos nossos trabalhos, e por vezes essa missão de fazer Cristo conhecido fica de lado. Por vários motivos. Mas nós precisamos lembrar disso. Nós precisamos alcançar essas pessoas.
Então é um movimento contínuo de ir até o outro, de buscar o outro, de levar salvação. O segundo movimento é incorporar, ou seja, batizando. É assim que as pessoas são incorporadas à igreja. Elas ouvem, recebem a fé e são batizadas com um selo, né, com a água, e a partir desse momento eles fazem parte, entram no corpo da igreja. O batismo é um sinal de entrada na comunidade da fé. Isso porque o discípulo, ele não vive sozinho, ele não é solo, ele é corpo. Essa ideia de pertencimento, entende? Você pertence a Cristo, você vive para Ele e nele. Porque Ele é a nossa cabeça e nós somos o seu corpo. Porque tudo que Ele faz foi pensando na igreja. Tudo que Ele vem a fazer em toda a história é pensando na igreja. Pensando na salvação dos que se perdem. Pensando em preparar a igreja para encontrar com Ele naquele grande banquete nos ares, né? Esse é o chamado, essa é a missão. E a terceira forma de movimento contínuo da igreja, irmãos, é formar pessoas. Ensinar a guardar. Ensinar a introjetar. Ensinar a importar. Importar é trazer para dentro o ensino de Jesus. Lembre-se que ele diz que não é quem ouve apenas o seu ensino. É aquele que ouve e pratica, será considerado, né, como alguém que é prudente e construiu sua casa sobre a rocha. Nós temos esse papel de ensinar às pessoas tudo aquilo que Cristo falou. Não é só ensinar conteúdo. Às vezes eu fico desesperado porque eu vejo pessoas ensinando profundo conteúdo, mas não ensinam a obedecer. E o que há de mais profundo é obedecer a Deus. Porque eu posso saber toda a Escritura, como Satanás, e não cumprir, por vontade própria. Há muitos que conhecem a Escritura toda, mas não a obedecem. Nós fomos chamados a guardar, a viver, a aplicar sobre a nossa vida todo o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. Entendendo que não é só informação, mas é transformação. É esse conhecimento que me enche, me transforma, muda a minha mente numa metanoia e me faz pensar como Jesus, me faz entender a vontade de Deus e eu vivo em novidade de vida. Eu sou transformado pelo poder do Senhor. É isso que a igreja faz todos os dias, pregando o Evangelho. Entenda, é mais do que uma escola. É caminho, é vida, é prática. Nós ensinamos para viver. Nós ensinamos para praticar. Nós ensinamos para que essas pessoas sejam cartas abertas e testemunhos vivos de Cristo onde quer que esteja. Então entenda, a nossa missão, ela não termina quando alguém aceita Cristo. Ela começa. Quando alguém aceita Cristo, nós precisamos formar nessa pessoa Jesus. Para que eles sejam imitadores verdadeiros. Começa com os nossos filhos e perpassa todos aqueles que estão ao nosso redor. Entenda que esse começo, que é levar Cristo a essas pessoas, fala profundamente dessa igreja. Você vê Paulo pregando no Areópago, em Atos capítulo 17, e ele vai falando ali, pregando, e tem um momento que ele fala da ressurreição. E aí os gregos dizem, não, peraí, esse tagarela está falando demais, cala a boca aí. Chega, nós não queremos mais te ouvir. Mas o texto é muito claro em dizer que Paulo pegou aqueles que creram, separou e ensinou o Evangelho. Paulo usou o seu momento para falar desse Deus do altar invisível. E houve quem cresce. Esse é o ponto central.
Ali, Paulo os separou e ensinou o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E entenda, nós fomos chamados não para produzir seguidores fracos com fé superficial. Nós fomos chamados para produzir nessas pessoas seguidores que são capazes de entregar a sua própria vida, como Jesus e os seus discípulos. E essa é a parte mais difícil do evangelho. Fazer com que o nosso discípulo entenda que a vida dele só é preciosa em Jesus. E que, por vezes, ele pode até perder a sua própria vida por obedecer essa ordem. Pregar. Bendito seja Deus que nós moramos num país em que podemos falar livremente. Mas há muitos irmãos, no mundo todo, que continuam escondidos e pregando no temor. Acabamos de ver na China quantos pastores foram presos. Acabamos de ver na China que foi proibido a igreja online, que tinham muitos seguidores. Muita gente presa, muita gente sofrendo. Basta você procurar na internet, você vai ver o que está acontecendo agora na China. E nós? O que estamos fazendo, né? Precisamos também continuar pregando esse evangelho. Quarta e última coisa que eu quero que você entenda. Se Jesus nos chamou, nos deu autoridade, explicou o que tínhamos que fazer, mostrou que é de forma contínua que precisamos fazer, ele nos traz uma promessa. Ele diz claramente no verso 20, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aqui é Jesus entendendo a nossa limitação. Aqui é Jesus percebendo a nossa própria fraqueza. Por vezes, irmãos, passando por coisas muito menores do que os discípulos passaram, nós dizemos assim, acho que Deus esqueceu de mim. Eu acho que Deus não está cuidando da minha vida. Por vezes eu disse isso na minha vida. E eu acho interessantíssimo que Deus sempre me traz esse versículo. Eis que eu estou convosco todos os dias. Eu lembro de uma conversa, Adonias, justamente falando sobre isso. E o que mais machuca a vida do crente, o Senhor diz, é a incredulidade de que Deus está conosco todos os momentos. Porque se entendermos isso, até na prisão, como Paulo e Sila, nós cantamos. Se entendermos isso, até no momento da morte, nós entendemos que Deus está conosco. E que Ele faz tudo para o nosso bem, ainda que seja morrer, como na vida dos apóstolos, como na vida da era dos mártires, como a história da igreja. O nosso coração precisa estar envolto com essa verdade. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos solitários. Nós não fomos entregues ao mundo. Nós sabemos que somos como ovelhas no meio de lobos, mas Jesus disse que estava conosco. E disse que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E que, portanto, nós precisamos crer nessa verdade de forma profunda. Ele está conosco, irmãos, todos os dias. E aí eu consigo lembrar que a missão não depende do meu humor. Aí eu consigo lembrar que não depende de mim, mas depende da força do Senhor. Não depende do meu talento, mas depende que Ele ponha palavras nos meus lábios tão poderosa que vai convencer até os mais sábios. Ele nos deu, irmãos, tudo o que precisávamos para fazer a nossa missão. O que nós precisamos é entender que Jesus está presente em cada passo da missão, em cada momento das nossas vidas. Onde você testemunha, Jesus está. Onde você ensina a palavra, Jesus está. Onde você discipula alguém que está quebrado, sofrendo, Jesus está.
quando você sofre por amor ao Evangelho, Jesus está com você. Essa é a certeza que precisamos ter para continuarmos caminhando e fazermos a nossa missão no mundo. Então a presença de Cristo, irmãos, é a profunda garantia da missão. Ele está conosco, Ele está presente. É Ele que fala através de nós. Essa é a certeza. E a missão só falha quando nós esquecemos que Ele está. Entende? Nunca esquecer isso, Adonias, e não vou esquecer. A missão só falha quando nós esquecemos que Deus está conosco. Vamos aplicar? Eu sei que vocês me conhecem. Eu não consigo expor um texto sem dizer o que nós temos que fazer, né? Eu preciso sair daqui, passar por essa porta e entender o que eu preciso fazer enquanto discípulo, enquanto aquele que obedece à ordem de Jesus. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é recupere a identidade missionária. Precisamos recuperar essa identidade missionária da igreja. Nós somos presbiterianos, né? E o que o presbiteriano sabe fazer muito bem é pregar, ensinar. A missão, por vezes, não é feita com tanta assiduidade como o ensino. São características, né, de cada uma das igrejas e cada uma das personalidades. Mas eu quero falar para cada um de nós. Precisamos restaurar a nossa identidade missionária. E eu falo isso para mim, que amo ensinar, que amo formar discípulos. Precisamos entender que a igreja não é um clube religioso. É uma comunidade enviada ao mundo. E que no mundo faz diferença. Salga, transforma, multiplica. Segunda coisa que eu quero que você entenda é abandone o discipulado superficial. Por vezes nós fazemos leituras muito sem profundidade. Não entendemos como temos que pensar para cuidar do outro, sabe? A missão exige, irmãos, integração total, ensino consciente, exemplo e acompanhamento de cada um de nós. Eu achei interessante que Estela fez assim, pastor, eu estou querendo estudar os Salmos. Eu disse a ela, eu tenho um que para mim é o melhor dos comentários. É o Pulpit Commentary. Mandei para ela. Ela virou e disse assim, pastor, é maravilhoso. Eu não consegui sair ainda do Salmo 1. Isso é formar. Entende? É apontar o caminho que eu estou apontando para ela e que ela agora vai fazer esse discipulado sobre si e formar outros. É assim que a igreja caminha, a igreja anda, apenas dando um exemplo dentro da nossa própria comunidade. Terceira coisa, fale de Cristo onde Ele te plantou. Eu lembro, por vezes, os seminaristas chegam para falar no presbitério como aspirantes ao ministério. E aí ele fala que quer ir para a África, ele fala que quer ir para outros estados, para outro país, né? E eu gosto de perguntar sempre, você evangeliza a sua rua? Né? Porque você está preocupado em ir para a África e sua rua tem cheia de pessoas que precisam conhecer o Evangelho. Você evangeliza na sua escola, na sua faculdade? Né? Nós achamos que ser plantado é para onde eu tenho que ir, né? Não, irmão, somos plantados onde estamos. Com as pessoas que Deus colocou ao nosso redor. Com as pessoas que Deus separou para colocar próximo de nós, porque nós somos agência de Deus. Nós somos a agência que fala a sua verdade em todos os lugares. Então, antes dos confins da terra, né, comece pelas pessoas que já estão no seu caminho. Eu costumo sempre falar isso aos novos seminaristas.
E quarta e última aplicação, irmãos. Confie na presença e no poder de Cristo, como eu acabei de falar há pouco. A minha alma precisa estar aquecida com essa verdade. Se Ele enviou, Ele vai te capacitar. E Ele fez isso com os discípulos e não vai deixar de fazer conosco. Se Ele ordenou, Ele sustenta. É Ele que nos faz caminhar, é Ele que nos faz continuar, é Ele que põe na nossa vida o objetivo. E se Ele está presente, irmãos, não há motivo para o medo, porque Ele está comigo. O seu cajado me protege, é Ele que me consola, é Ele que me guarda, é Ele que me faz andar pelo vale da sombra da morte e não temer mal nenhum, porque Tu estás comigo. Davi sabia. Davi conhecia o nosso Supremo Pastor e nós precisamos também exercer essa missão, entendendo que Ele está conosco. Portanto, irmãos, o discípulo, ele continua a missão do seu mestre. Toda essa série foi para nos preparar e entender que fomos talhados e preparados e formados para sermos discípulos e continuar a missão do nosso mestre. A grande comissão, ela não é um apêndice da fé. Ela é o coração pulsante do discipulado. É o que movimenta e fortalece a igreja. Jesus não apenas nos chamou para caminhar com Ele, Ele nos envia para continuar a sua obra no mundo. É essa a história do Evangelho. E a última palavra do Evangelho de Mateus é justamente essa. Fomos chamados para continuar essa obra. A nossa série, ela termina aqui. Mas a missão do discípulo, ela continua todos os dias. A cada manhã que nós acordamos. Como o próprio Senhor Jesus disse em João 20, 21. Como o Pai me enviou, eu também os envio. Vamos orar? Pai Santo e Justo, nós nos colocamos diante de Ti, Pai. E pedimos que o Senhor fortaleça os nossos corações. E pedimos que o Senhor nos encha, Senhor, da Tua presença. Porque confiamos que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Guarda, Senhor, as nossas vidas, os nossos corações em Ti. E nos faz, ó Deus, na autoridade do nome de Jesus, sermos testemunhas dessa missão tão valiosa, que é pregar o Teu Evangelho, Cristo, em toda a terra. Obrigado, Senhor, por essa série de sermões, obrigado por esse momento precioso como igreja. Nos enche, ó Pai, da Tua presença. Nós oramos a Ti, Senhor justo, em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, e as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, aqui no Lago Norte, e sobre a Igreja de Cristo espalhada sobre toda a terra, como missionários do Senhor, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.